E ele é dividido em 3 partes: a observação, a interpretação e a aplicação. Eu sempre digo que para a gente aplicar, a gente tem que passar aquele texto por um crivo, né, por uma peneira, que é a da observação e da interpretação primeiro. Aí nós podemos aplicar de uma maneira mais segura daquilo que nós estamos falando. A maior parte do estudo indutivo vai ser focado na observação, e só lá no finalzinho que nós vamos interpretar e aplicar. E aí é nessa parte da observação onde tem aquelas pinturas de caneta que muita gente pergunta: por que você pinta a Bíblia? Então é na observação que a gente faz essa pintura. Na observação a gente primeiro lê o texto inteiro, sem pausas, sem parar para ficar se perguntando, sem parar para marcar nada. A gente simplesmente lê numa sentada só. Depois disso, a gente sai observando. Eu escolho cada cor para algo que eu quero marcar. Então eu marco na minha Bíblia nome de pessoas, nome de lugares. Eu marco na minha Bíblia imperativos, que são verbos que têm um mandamento, uma ordem. Eu marco na minha Bíblia conectivos, que são palavras que fazem um elo, uma ligação entre uma frase e outra, conectam uma frase com outra. Então tem conectivos de contraste, conectivos de adição, conectivos de tempo, conectivos de subtração, conectivos, enfim, do que você imaginar. E um conectivo faz toda a diferença numa frase. Então é importante demais a gente perceber esses conectivos na Bíblia. Eu também marco palavras que se repetem muito no texto. Tem palavras que se repetem demais, dependendo do livro. E aí essas palavras, no final, a gente vai ver que ela tem todo um significado. No livro de Tito, por exemplo, tem uma palavra que se repete bastante, num livro de 3 capítulos, o livro inteiro. E aí, no final das contas, a gente vê que aquela palavra é a mensagem principal do livro. Outra coisa que a gente descobre também é o versículo-chave. No texto, nós conseguimos encontrar um ou mais versículos que conseguem resumir toda a mensagem do autor. Às vezes esse versículo vem logo no início, às vezes ele vem no final concluindo, às vezes está lá no meio do texto escondido. Então é um versículo ou 2, é um pequeno texto que a gente lê e diz assim: olha, isso aqui resume tudo aquilo que o autor está falando no livro inteiro. Esses são os versículos-chave, e isso faz parte também da observação. Além disso, nós também damos nossos próprios títulos para os parágrafos, isso mesmo, nós não utilizamos aqueles títulos lá da Bíblia, do João Ferreira de Almeida, não utilizamos ele. Nós apagamos e fazemos o nosso próprio título, utilizando apenas palavras contidas no texto. Nós pegamos palavras-chave que estão lá e colocamos elas num quadrinho organizadinho, também para nos ajudar a fixar a mensagem na nossa cabeça. Enfim, uma série de observações sistemáticas para só depois disso a gente partir para a interpretação. Na observação também a gente costuma descobrir qual é o gênero literário. A gente também fala sobre uma coisa chamada lei de composição. Você está vendo como não é tão simples assim? Aí, uma dica para você, eu vou deixar bem aqui para você quando você for fazer o seu estudo, é importante. Quando você for ler um texto, faça algumas perguntas do tipo: quem fez o quê, a quem, como, quando, onde, por quê, com qual resultado? Então, se você fizer essas perguntas, você vai conseguir passar para o próximo passo, que é interpretar. A interpretação nada mais é do que a gente dizer o que aquele texto significou para os ouvintes originais. O que o autor quis dizer foi isso, isso e isso. O que os ouvintes entenderam foi isso, isso, isso e isso. Sem nos colocar lá, sem trazer para a nossa vida hoje, sem trazer para o mundo contemporâneo. É lá, naquele tempo, naquela situação, naquele contexto. Por esse motivo que nós sempre estudamos o contexto histórico dos livros, porque a gente se coloca dentro daquele contexto, muitas vezes de guerra, ou de pobreza, ou de perseguição. Nós nos colocamos dentro desse contexto para a gente entender exatamente o que o autor queria falar para aquelas pessoas que estavam naquela situação. Aí sim, nós interpretamos. E na maioria das vezes saem interpretações boas, porque nós estamos dentro desse contexto e a gente consegue entender perfeitamente. Só depois de tudo isso nós vamos para a aplicação. É quando nós pegamos tudo isso que nós observamos, perguntamos, lemos, relemos, interpretamos, e aí a gente vai e coloca na nossa vida. Como isso pode ser aplicado na nossa vida? O que isso pode significar para mim hoje?
Lembrando que um texto não pode significar mais de uma coisa, ele só significa uma coisa. E ele significa o que significou aos ouvintes originais. Não é porque nós estamos em outra fase, em outro tempo, em outra época, que ele mudou o significado. Ele tem o mesmo significado. Ele vai mudar a aplicação. Cuidado para não mudar o significado original da Bíblia, que você corre um risco grande de cometer, de criar heresias e falar o que Deus não disse. Então, como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Em que situações da minha vida isso pode ser aplicado? Como esse conteúdo aqui, esse princípio, esse que pode ser aplicado hoje nas nossas vidas? Da mesma maneira? Diferente? Isso é a aplicação. E esse é o nosso método de estudo indutivo. Por isso que nós temos tanto cuidado com pregações e com estudos. Porque a gente só vai conseguir chegar numa aplicação de maneira segura depois que nós passarmos por essa sequência. Porque a gente fica nesse momento mais seguro de que realmente é aquilo que significa. Se nós pegarmos um texto, nessa primeira leitura, fora de contexto, eu leio só um versículo, não li o capítulo inteiro, nem o livro inteiro, fora de contexto. Eu não sei qual é o contexto histórico daquele povo, o que eles estavam passando. Eu só peguei um versículo. E aí eu pego esse versículo e vou aplicar direto na minha vida. Isso dá um problema que vocês não têm noção. Então, é importantíssimo que tenha pessoas dentro da sua igreja que se foquem no estudo bíblico, porque é através do estudo dessas pessoas que a igreja vai ser edificada e alcançar a maturidade. Nós sabemos que nem todo mundo tem esse chamado, nem todo mundo tem tempo e disposição para isso. Mas não é em vão que a Bíblia fala que existem pessoas que foram chamadas para serem mestres e pastores. E ele fala que essas pessoas devem sim se dedicar a isso. E é através da vida dessas pessoas que se dedicam a esse estudo que a igreja é edificada. Então, se você tem um mestre na sua igreja, um pastor, alguém que se dedica ao estudo da palavra, honre essa pessoa. É através do que Deus tem mostrado para ela que a igreja vai ser edificada. Um beijo, até a próxima. Se você ficou curioso sobre o método indutivo, procure as escolas da Jocum, EB, EFEB, CIB, seminário. Então tem seminários que tem esse estudo. Procure a Jocum, ou então se quiser levar para sua igreja, entre em contato comigo que eu posso levar um seminário aí para você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.